Olá, seja muito bem-vindo a mais uma coluna Mais Vinho aqui comigo, Eduardo Viana, através da rádio Curitiba Mais FM. Hoje eu tenho alguns assuntos que eu gostaria de compartilhar com vocês e a gente vai trabalhar basicamente quatro pontos. Quero que você preste bastante atenção. Eu vou trazer uma dica de um filme, vou trazer a dica de um livro, vamos falar de uma uva e sobre algumas notícias que saíram essa semana do mundo dos vinhos. Então fica com a gente mais uns minutinhos, se você acompanhar a gente até o final, eu garanto que vai valer muito a pena. Eu quero começar falando com vocês sobre uma dica de um filme. Na semana passada eu falei sobre um filme que está passando no Netflix, e hoje eu quero falar sobre outro. Esse não está no Netflix, ele está no YouTube. E para mim é o filme mais divertido, mais interessante que eu já assisti até hoje sobre esse universo do vinho, universo da uva, maravilhoso. O nome do filme se chama O Julgamento de Paris. O Julgamento de Paris. É um filme baseado numa história real de um inglês chamado Steven Spurrier. Esse inglês morava em Paris e ele queria mostrar para o público especializado de vinhos na França, em Paris principalmente naquela época, isso lá em 1970, na década de 70, que existiam outros vinhos além do vinho francês e que valeria a pena se dar alguma atenção para eles. É lógico que eles não aceitaram, não acreditaram naquilo, e o Steven Spurrier, ele resolveu fazer o que foi conhecido como o Julgamento de Paris, um desafio. E ele trouxe vinícolas do recém-descoberto mundo de Napa, que é uma região vinícola nos Estados Unidos, na Califórnia, ou seja, vinhos californianos, para competir com os vinhos franceses. E o filme se desenrola de uma maneira muito divertida, mostrando essas várias situações aonde ele consegue reunir, o Steven Spurrier consegue reunir esses vinhos americanos e fazem um confronto. Por isso que é um julgamento, é um desafio. E por incrível que pareça, você vai descobrir quem ganhou o desafio no final. Então, mas para descobrir verdadeiramente quem ganhou, você precisa assistir o filme. Esse filme está no YouTube, está no nosso canal lá do Projeto Confraria. Você pode assistir o filme agora, aproveitar esse período que vocês estão, a maioria das pessoas estão em casa, né? Estão nesse período de isolamento social. É a minha dica de hoje para você. Esse filme é extraordinário. O Julgamento de Paris. Basta acessar lá o nosso canal no YouTube. Se você não tem o nosso canal no YouTube, acessa lá o Instagram ou o nosso Facebook, @Projeto Confrarias, e você vai poder pegar os dados para assistir esse filme. Vale muito a pena. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, gente, é uma dica de um livro. Vocês que estão aí me assistindo via transmissão no Facebook ou no Instagram, vocês estão vendo aqui o livro que está na minha mão. O livro que eu tenho para recomendar para vocês se chama Champagne. Champagne, isso mesmo. Aproveitando novamente esse período que nós estamos em casa, se você estiver procurando uma leitura interessante e quiser aprender mais sobre vinhos, esse aqui é um livro extraordinário. Por que ele é um livro extraordinário? Porque ele fala sobre o mundo dos vinhos, ele conta uma história baseado numa região. E é interessante, esse livro ele foi escrito por um casal chamado Don e Patty Kladstrup, isso mesmo, Don e Patty Kladstrup. Eles são os mesmos autores que escreveram um outro best-seller chamado Vinho e Guerra. Então, da mesma maneira como no Vinho e Guerra eles retratam a situação que o mundo estava vivendo ali na Primeira e na Segunda Grande Guerra, e faz um paralelo desse conflito e a produção de vinhos, como a produção de vinhos e a uva e o vinho impactou a guerra nesse período. Vale muito a pena você ler também Vinho e Guerra, se você tiver oportunidade. E aqui em Champagne ele continua fazendo essa avaliação. Só que é interessante que ele fala aqui na própria capa do livro, ele diz assim: como que o mais sofisticado dos vinhos venceu a guerra e os tempos difíceis. E é interessante mesmo, porque se você parar para analisar, uma das regiões que mais sofreram,
que mais sofreram no mundo com guerras foi a região da Champagne. E hoje o champanhe é provavelmente a bebida mais associada à festa, à comemoração, à alegria. Então você imagina, você tem um vinho que retrata a festa, mas a sua região é uma região que sofreu, era uma região que sofreu com muitas mortes, foi muito triste, com muita tristeza. E é interessante que dessa tristeza surge um vinho tão interessante, tão extraordinário como é o champanhe. E ele é como tem várias, aqui se eu for ler para vocês as recomendações, tem várias recomendações, mas eu separei aqui só um trecho que diz assim, do livro, para vocês poderem entender. A terra de ninguém é uma visão fantasmagórica. Quando patrulhas se arrastavam na calada da noite, boche ou inglês, belga ou francês, você aposta com a morte quando cruza a trincheira. E era esse o cenário de guerra, e como que as casas, as famosas maisons de champanhe, sobreviveram e se transformaram num dos mercados, numa das indústrias mais bem-sucedidas do mundo. Está aqui nesse livro, é a minha dica para você hoje, champanhe. Se você puder, Dom e Pet Gladstrup, vale muito a pena. Agora eu quero falar com vocês sobre uma uva, isso mesmo. Como a gente já tem o costume, toda semana na nossa coluna Mais Vinhos aqui na Rádio Curitiba Mais FM, nós falamos também sobre uma uva para você. E hoje eu quero falar sobre uma uva, eu tenho aqui, quem está me olhando no Facebook vai ver, estou com a taça na mão. É um vinho da confraria dos Enófilos Amigos, se chama Prima Seleção, safra 2017, e ele é um blend, ele é um corte. O que é um corte, Eduardo? Corte, blend ou assemblagem, todos os três nomes têm o mesmo significado. Qual é o significado? Ele é feito através de uma mistura de duas ou mais uvas. Então, sempre quando você ouvir falar alguém dizendo sobre um corte ou sobre uma assemblagem ou sobre um blend, você já sabe que o que ele está querendo dizer é que esse vinho ele não é feito com uma única uva. Mais de uma uva foi utilizada para a confecção desse vinho. Nesse caso aqui do Prima Seleção, ele é um vinho aqui de Curitiba, ele é vinificado aqui em Curitiba, as uvas são compradas fora do estado, mas ele é vinificado, ele é feito aqui em Curitiba. Ele tem 65% de Cabernet Sauvignon, 20% Merlot e 15% Touriga Nacional, que é uma uva portuguesa. Mas hoje eu quero falar da Cabernet Sauvignon. Hoje o nosso assunto é Cabernet Sauvignon. Por quê, Eduardo? Porque Cabernet Sauvignon também é conhecida como a rainha das uvas tintas. Isso é muito importante. Por quê? Porque é uma casta, é uma uva que é da série da Vitis vinifera, ou seja, são as uvas mais indicadas para a produção de vinho, e ela é originária da região de Bordeaux. Bordeaux fica na França, é onde grandes vinhos, né, são feitos. Inclusive são os vinhos da região de Bordeaux que vão competir no filme que eu dei a dica ainda agora para vocês, do Julgamento de Paris. Então vai falar sobre Bordeaux, e a principal, talvez a mais conhecida e mais plantada uva dessa região é a Cabernet Sauvignon. Muito provavelmente todas, eu digo, vou repetir para vocês, todas as regiões no mundo que produzem uvas, que produzem vinho, tem a Cabernet Sauvignon dentro das suas uvas. Então é uma uva que se espalhou bastante pelo mundo. Essa uva, ela foi feita através do cruzamento de outras duas uvas. Ela surgiu do cruzamento da Cabernet Franc com a Sauvignon Blanc. A Cabernet Franc, uma uva tinta, e a Sauvignon Blanc, uma uva branca. A junção dessas duas uvas deram origem, então, à Cabernet Sauvignon. A principal característica dos vinhos com a Cabernet Sauvignon são seus taninos. São taninos densos, com uma cor profunda. Normalmente tem aromas complexos de frutas como ameixa, cassis, e principalmente nas regiões mais quentes pode trazer aromas também de azeitona e amora silvestre. Enquanto que nos lugares mais frios é muito comum surgir o famoso aroma de pimentão verde, vem da pirazina, bastante conhecida a pirazina, o aroma de pimentão, aqueles que apreciam vinho com certeza conhecem,
Não vou entrar no mérito, a quem gosta, a quem ame, a quem odeie, mas é uma característica principalmente das regiões mais frias com a Cabernet Sauvignon. É uma variedade bastante forte, né? Faz a sua produção e a colheita acontece de forma mais tardia, ela amadurece, ela demora mais para amadurecer. E essa uva, então, é a uva que eu escolhi para compartilhar com vocês. É fácil de você encontrar no mercado, é fácil de você encontrar em várias regiões. É um vinho que tem uma boa combinação, harmoniza com bastante facilidade. São normalmente vinhos maduros, são vinhos que estão sempre com seus taninos arredondados, tem uma boa acidez, que podem tanto ser bebidos separadamente, no caso de grandes vinhos, como eu citei aqui a região de origem, Bordeaux. Se você tiver a oportunidade de beber um grande Bordeaux da Cabernet Sauvignon, você vai se surpreender e pode meditar bebendo simplesmente o vinho. Ou se você quiser combinar com o seu churrasco, com a carne, com um prato que você gosta, que tem aí um pouco mais de gordura, ou seja, ele tem que ter energia, né, corpo para poder combater esse tanino e essa acidez que o Cabernet Sauvignon normalmente apresenta. Você também pode seguir essa dica. Então a minha dica de hoje para você, de uva Cabernet Sauvignon, experimente, aproveite, o tempo está esfriando, vocês estão vendo aqui, eu já estou até vestindo aqui um coletezinho, a temperatura aqui em Curitiba baixou bastante esses dias e a tendência é esfriar, e essa é a minha dica de hoje. E por último eu quero passar uma notícia que eu vi essa semana na internet que me chamou muita atenção, que é a vinícola Conchitoro. A vinícola Conchitoro, que é a maior vinícola do Chile, está oferecendo cursos gratuitos, isso mesmo, gente, cursos gratuitos de vinho através de uma educação à distância num portal para os apreciadores de vinho. Então, se você gosta de vinho, quer aprender mais sobre vinho, quer fazer um curso, quer aproveitar um tempo disponível que você talvez tenha nesse período que a gente está vivendo, até mesmo depois, tirar um tempinho para isso, vale a pena. A Conchitoro, então, ela divulgou essa semana que ela disponibilizou suas aulas gratuitas em torno do vinho em português. Apesar da vinícola ser chilena, as aulas são em português. E os vídeos são conduzidos pelo sommelier Gianni Tartari, um grande amigo, Gianni Tartari, conheço há muitos anos, então eu não tenho a menor preocupação, receio de indicá-lo para vocês, porque eu sei da qualidade do trabalho que ele faz. E ele está no canal chamado Continue by Conchitoro. Anota aí, gente, Continue by Conchitoro. Esse é o nome do canal. Então, nesse canal, o Gianni ele fala sobre temas teóricos, como envelhecimento da bebida, clima dos lugares onde nascem as uvas, como eu falei ainda há pouco aqui da Cabernet Sauvignon, os diferentes processos de vinificação e também assuntos práticos, entre eles, por exemplo, como abrir uma garrafa de espumante. Muito útil hoje em dia. Nesse período de quarentena, como eu falei, vale a pena você assistir. Os vídeos são de pequena duração, normalmente de 3 a 5 minutos. Eu acho que o vídeo mais longo deve ter em torno de 10 minutos no máximo, e é uma ótima opção para você que está procurando alguma coisa para fazer nesses dias e quer aproveitar para se desenvolver, aprender um pouco mais sobre vinho. Bom, foi isso que eu reservei para vocês hoje, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Espero que vocês acompanhem. Espero os comentários de vocês lá no nosso canal, no Instagram e no Facebook, no @Projeto Confrarias. E aqui também que você possa deixar o seu comentário no Facebook da Rádio Curitiba Mais FM, porque nós gostamos muito do que nós estamos fazendo e queremos ajudar você. Lembre-se, fique em casa, beba vinho se você puder e acompanhe a nossa coluna. Essa é a minha dica de hoje. Um grande abraço para vocês, um excelente final de semana, que a sexta-feira seja incrível, porque você está aqui com a gente na coluna Mais Vinho e aqui na Rádio Curitiba Mais FM, porque aqui é bom demais.